conceitos de bem absoluto e mal absoluto, eles já não fazem mais sentido hoje em dia, já estão bem desgastados. Sabe aquelas historinhas de a luta entre o bem e o mal, sabe? Isso fazia mais sentido antigamente com o zoroastrismo, né? A religião persa, porque de um lado havia Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, o Criador, e do outro o Angra Mainyu, o Espírito Hostil. Então, essa luta cósmica entre o bem e o mal fazia sentido muito bem no zoroastrismo. Só que com o passar dos anos, com o passar das eras, né, as religiões assim elas foram mudando, né? Por exemplo, o suposto Deus bom ele passa a tirar o que Jó tem, sabe? Ele passa a testar, ele passa a demonstrar mais ego, sabe? Ele passa a demonstrar, digamos que, de se diferenciar, se distanciar da proposta inicial do que vem a ser o Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria. Ele passa a ser muito mais espelhado no ego humano, sabe? Esse negócio de ciúmes, fomentando guerras, pedindo sacrifícios de animais. Então ele passa a se distanciar da sua proposta inicial. E assim também o Angra Mainyu, ele, o que era para ser, né, digamos que o diabo, com o passar do tempo ele passou a ganhar mais empatia. Ele passou a, digamos que, ter uma cara diferente, porque tu vê o luciferianismo ali e o satanismo de Anton LaVey, e o luciferianismo de Michael Ford, eles vão colocar assim que o Lúcifer ele é o arquétipo do intelecto. Ele representa o intelecto questionador, é o arquétipo da liberdade intelectual. Já o Satã, ele é a oposição ao sistema, a oposição à hipocrisia, né? Então ele não é só adversário, né? Ele cumpre uma função muito mais, assim, arquetípica, muito mais conceitual do que propriamente teológica, sabe? Muito mais muito mais a ver com a psique da própria pessoa do que com, sabe, uma estrutura cósmica. Então, por exemplo, no cristianismo ali tivemos Inquisição, tivemos ditaduras, assim, poucas, né, mas tivemos isso também. Ainda temos na África algumas ditaduras que são, né, por exemplo, o próprio Alá, né, o Deus, assim, do Alcorão, ele que já é sincretizado com o Deus dos judeus, ele já é oficialmente, né, o Deus dos hebreus. Tu vê que ele, digamos que em alguns países há pena de morte para coisas banais, coisas, sim, não muito, né, muito a ver, nada a ver. Tu vê que há muita repressão, muita opressão, muito vampirismo, né? Muita condenação ao próximo, muito ódio ao próximo por pertencer a uma outra religião. Isso aí se caracteriza justamente por uma degradação do conceito de Deus, né? Um conceito de Deus degradado que as pessoas adoram, né? Um conceito de Deus imperfeito, né? Já não é mais aquele Deus plena bondade, já é agora, sabe, bem egóico, bem espelhado ao ego humano. E já no caso do Angra Mainyu, do que seria o demônio, ele, assim, ele passa, por exemplo, cuidarás de crianças e animais, né? Tu vê que há um contraste, pera lá, com o passar dos anos mudou, não faz mais sentido, sabe, sustentar a ideia de um maniqueísmo, de uma força que é simplesmente a personificação absoluta do bem, e da outra que é a personificação absoluta do mal. Você vê que, na verdade, o que se sustenta são apenas tentativas do ser humano de controlar, né? De entender, a princípio de entender, né, o universo, mas posteriormente com as instituições, com a política, de controlar outras pessoas.
Até porque no judaísmo, antigamente, o Satã, ele era um servo de Deus. Ele não era alguém opositor ao próprio Deus. Ele tentava ali, né, os servos de Deus, mas ele não chegava a ser inimigo declarado do Deus Altíssimo, né? Então é isso, pessoal. Esses conceitos aí de Deus e diabo já não fazem mais sentido hoje em dia, né?